Tá gravação. Acho que não dá pra gravar. Ah, foi. Bom, pessoal, meu nome é Leonardo e eu vou tentar aqui, nesse trabalho, introduzir um pouco do que se trata e o que compõe o processo de licenciamento ambiental. Por se tratar de uma temática muito abrangente e multidisciplinar, o que eu pretendo aqui é pincelar rapidamente sobre os componentes do licenciamento, do processo de licenciamento e provocar, despertar em vocês interesse e reflexão das aplicações do licenciamento nos dias atuais. Primeiramente, a gente precisa saber de onde surgiu a necessidade do licenciamento ambiental. Todos sabem que um dos fundamentos do Estado brasileiro é a livre iniciativa, ou seja, o direito a todos de empreender. Desse modo, é possível assegurar a possibilidade de uma existência digna. Ao mesmo tempo, o próprio Estado brasileiro também reconhece que a dignidade humana é atingida pela existência de um meio ambiente equilibrado, né? Conforme preconizado pelo artigo 225 da Constituição. Então, esses dois princípios, todavia, vão de encontro em conflito um com o outro, porque toda atividade econômica certamente vai causar impacto ambiental. Esses impactos, se eles não forem regulados, né, podem ser reversíveis e, além disso, não se pode ter o meio ambiente como obstáculo intransponível à existência humana, né? O licenciamento ambiental não pode ser uma entrave no empreender. Então, para isso se fez necessária uma exigência legal que sujeitasse a construção, instalação, operação de um empreendimento utilizador de recurso natural, esse empreendimento seja efetivo ou potencialmente poluidor, né, capaz de causar degradação ambiental, sujeitar esse empreendimento a prévio licenciamento ambiental. Então, o licenciamento vem como um instrumento da gestão pública, por meio dele aqui vão ser exercidos o controle sobre as atividades antrópicas que interferem nas condições ambientais, através do próprio empreendimento, que a conciliação do desenvolvimento econômico com o uso de recursos naturais, de modo que se assegure a sustentabilidade do meio ambiente, né, nos seus pilares físicos, socioculturais e econômicos. Então, além de atender à Constituição, ainda o licenciamento ainda visa estabelecer critérios e medidas ambientais no sentido de prevenir, mitigar ou monitorar os impactos ambientais decorrentes da instalação e operação do empreendimento, garantindo assim um ambiente equilibrado para as gerações presentes e futuras, né? Então, a responsabilidade pela emissão pela concessão dessa licença fica a cargo dos órgãos ambientais, sejam eles estaduais, municipais, federais, dependendo da abrangência do empreendimento. Os tipos de licença aqui, considerando um licenciamento ambiental clássico, trifásico, né? A gente vai precisar obter licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Então, a licença prévia, ela é solicitada na fase de planejamento. Essa licença vai aprovar a viabilidade ambiental do empreendimento, a concepção e a localização do empreendimento, e ainda vai estabelecer ali requisitos básicos, né? Vai exigir técnicas que a gente chama de condicionantes, né? Para o desenvolvimento do projeto, né? Que necessitam ser atendidas ao longo do projeto. Então, essa licença ainda não autoriza a instalação do empreendimento. A instalação vai ser de fato autorizada pela licença de instalação. Essa vai aprovar os projetos executivos, né? Projetos arquitetônicos, básicos, enfim. É a licença que autoriza o início da obra, da implantação do empreendimento.
e ela só vai ser concedida depois que é atendida as condicionantes da licença prévia. E a licença de operação é a licença que autoriza o funcionamento do empreendimento, da obra, ou seja, das atividades produtivas. É concedida depois que feita a vistoria junto do órgão ambiental e verificado o cumprimento de todas as exigências e atendimento das condicionantes da licença de instalação. Então, falando dos ritos de licenciamento, existe alguma diferença entre os ritos. Isso vai depender principalmente do potencial poluidor e do porte do empreendimento. A gente pode ter o rito ordinário e o rito simplificado. Via de regra, a gente vai ter esses dois modelos de rito. O rito ordinário vai sempre exigir um EIA-RIMA, que é um estudo mais robusto, né, das condições locais de onde se pretende instalar um empreendimento, e vai sempre tratar de um rito trifásico, necessitando, então, portanto, obter licença prévia de instalação e de operação. Então, esse tipo de rito é mais comum para empreendimentos mais complexos, né, que exigem estudos mais detalhados, que tem muitos aspectos ambientais e podem gerar muitos passivos ambientais. Já o simplificado, ele é comumente solicitado quando o empreendimento não interfere em muitas sensibilidades ambientais, né? Ele vai demandar estudos menos complexos quando comparado ao EIA-RIMA, e além disso, as nomenclaturas e profundidade dos estudos simplificados variam conforme o órgão licenciador, né? Então, no simplificado, a gente pode ter um, um rito unifásico, bifásico e trifásico. No rito unifásico é licença única, né? Muito comum para empreendimentos de pequeno porte, pequeno potencial poluidor. A gente tem o rito bifásico, que vão ser emitidas licença prévia de instalação concomitante e licença de instalação e operação concomitante, fazendo assim duas fases apenas de licenciamento. E também podemos ter o trifásico, né, emitindo LP, LI e LO. Há ainda uma outra possibilidade de rito, que na verdade nem vai ser um rito, vai ser a inexigibilidade de licenciamento, que é muito comum em casos de pequenas ampliações, pequenos reparos de estrutura, onde o órgão nem solicita o processo de licenciamento de fato. Então, falar um pouquinho aqui dos órgãos intervenientes, que são auxiliares no processo de auxiliares ao órgão ambiental, licenciador, no processo do licenciamento. Eles atuam de um caráter suplementar opinativo, né? E eles tratam de questões muito específicas e delicadas dentro do processo de licenciamento. A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, vai tratar das questões indígenas, né, da afetação de terras indígenas. A Fundação Cultural Palmares é a fundação que cuidava até o início da pandemia das questões de afetação de comunidades quilombolas. Hoje essa questão é tratada pelo INCRA. O INCRA, que normalmente atua nas questões fundiárias, ele está atualmente acumulando essa função das questões quilombolas. O Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IFAM, que trata da análise das questões de afetação dos bens históricos, artísticos e culturais, os bens acautelados, valorados, registrados, tombados, de cunho material e imaterial. O Ministério da Saúde, que através da Secretaria de Vigilância Sanitária vai ser responsável pela análise da potencialidade de malária no local. O Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que vai ficar responsável pela análise da afetação das unidades de conservação. E o Ministério Público, que é o advogado da sociedade, vai ficar responsável aí pelas questões sociais, digamos assim. Por exemplo, quando um empreendimento afeta uma nascente muito importante para uma determinada comunidade, e
muito importante para os agricultores daquela comunidade, por exemplo. Então, o empreendimento que vai atravessar a comunidade vai acabar com essa nascente. Então, a partir de uma representação, 50 pessoas têm que entrar com a abertura de processo e, e o Ministério Público vai entrar no processo de licenciamento dessa forma. Falando um pouquinho das áreas de influência, nós temos três áreas. A área diretamente afetada, que é a área utilizada de fato pelo empreendimento, é onde ele está localizado. Nela é onde se tem os impactos diretos mais significativos, né, provenientes da instalação e da operação do empreendimento. A gente tem a área de influência direta, que é uma extensão da ADA, sendo que ela é mais abrangente, né, engloba a ADA, porém ainda é passível de sofrer impactos diretos, né, sendo afetada ou afetando os processos que ocorrem na ADA. E por fim, a AII, que é a área de influência indireta, que é uma região um pouco mais afastada do empreendimento, que engloba as outras duas áreas, né, as áreas diretas, a ADA e a AID, e ela recebe ações indiretas, né, com impactos menos significativos. E um exemplo disso é o tráfego de máquinas de veículos, de modo geral, em uma comunidade afastada do empreendimento. Só que para chegar no empreendimento você precisa passar por, por dentro dessa comunidade, por uma estrada que atravessa a comunidade. E ali você vai acabar causando impactos de aumento de material particulado no ar, ou ruídos, né? Aumento da pressão sonora naquela localidade. É, nesse slide aí, nesse slide e no próximo, na verdade, eu listei algumas principais legislações que vão auxiliar a entender melhor o processo de licenciamento. É lógico que aqui, com pouco tempo que a gente tem, eu não vou conseguir abordar todas elas, então aqui eu só coloquei as principais de âmbito federal, né, que são leis mais brandas, digamos assim, do ponto de vista aplicado, porque quando você vai olhar as legislações estaduais e municipais, elas tendem a ser muito mais restritivas. Então, eu não poderia, vou falar aqui só da Política Nacional de Meio Ambiente, não poderia deixar de falar dela, que é a Lei Mãe, é a lei que deu origem a todas as outras. Ela surge como a primeira lei de cunho exclusivo ambiental no Brasil, trazendo instrumentos, princípios, organograma de composição do Ministério do Meio Ambiente, definição de avaliação de impacto ambiental, e é daí que surge o licenciamento ambiental como instrumento dessa política. Então, eu deixei aí alguns links e os números das leis, né, caso vocês tenham curiosidade, para depois facilitar a busca na internet. Aí estão algumas leis auxiliares, né, que são intrínsecas ao processo, você vai esbarrar nelas com certeza, não em todas. Às vezes, questão de malária não se aplica àquele processo, né? Questão do IFAM, às vezes não se aplica ao processo, mas, via de regra, você vai ter a maioria delas aí, esbarrar com elas ao longo do processo de licenciamento, elas que ditam ali o caminho da mina. As sensibilidades ambientais, socioambientais. Dentro dos estudos, dentro da composição dos programas ambientais, você vai ter macrotemáticas. Essas macrotemáticas são relacionadas aos meios físicos, físico, biótico e socioeconômico. Para o meio físico, você vai contemplar ali o subsolo, as águas, o ar, o clima, pedologia, tipo de solo, aptidão de solo, topografia, relevo, espeleologia, que trata das cavernas, correntes atmosféricas, regime hidrológico, corpos d'água, né? Já no meio biótico, você vai tratar do meio biológico, na verdade, dos ecossistemas e tal, então você vai abranger ali, via de regra, fauna e flora, né?
destacando espécies indicadoras de qualidade ambiental, espécies de valor científico, de valor econômico, espécies raras, espécies ameaçadas de extinção, e vai tratar também das áreas de preservação permanente. E por fim, o meio socioeconômico, que é o meio mais conturbado, digamos assim, porque quando você lidar com pessoas, com vida, sempre se trata de algo mais complexo. Então, você vai considerar nesse meio uso e ocupação de solo, uso de água, socioeconomia, sítios arqueológicos, patrimônio histórico artístico cultural, comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, quaisquer que seja, relação da comunidade e os recursos naturais, indicadores socioeconômicos, enfim, ainda entra a questão fundiária, a questão da malária, tudo entra aí no meio socioeconômico. Agora, esse esqueminha aí, a gente vai tratar um pouco do rito e dos agentes que atuam no processo de licenciamento. Primeiro escalão aí a gente tem o órgão ambiental. Em segundo escalão a gente tem os órgãos intervenientes, que apesar de ter um cunho opinativo, como eu disse anteriormente, essas decisões vão influenciar, esses pareceres desses órgãos intervenientes vão influenciar fortemente nas decisões finais dos órgãos licenciadores. A consultoria ambiental ainda no segundo escalão é quem vai intermediar a relação do empreendedor e das empreiteiras, né, com os órgãos ambientais e com os órgãos intervenientes ao longo de todo o processo. E como vocês podem perceber, o processo não se limita à obtenção da licença de operação, né? Ele se estende, ele entra na fase de operação. Então, nesses próximos slides aí, eu vou mostrar um pouquinho para vocês de algumas atividades que vão compor cada fase de licenciamento, fase de obtenção da LP, obtenção da LI, obtenção da LO e de operação. Então, na fase LP, a gente vai desde a abertura do processo, do preenchimento do protocolo da ficha de caracterização da atividade, a elaboração do estudo, né, as campanhas de campo para fazer os relatórios que vão compor o estudo prévio, a audiência pública, que vai tornar público o estudo ambiental, vai mostrar questões de transparência, né, do processo de licenciamento, mostrar para as comunidades afetadas pelo empreendimento como que o empreendimento vai afetar aquela localidade, por onde ele vai passar, enfim. Até a emissão da LP e os não óbices dos órgãos intervenientes. Então, a gente entra aí na fase de obtenção da LI, onde vão ser elaborados programas ambientais, a metodologia que vai ser aplicada para mitigar e conservar o meio ambiente, controlar os impactos ambientais, né? E, além disso, você vai ali realizar o inventário florestal, vai elaborar os projetos de reposição florestal e compensação ambiental, vai ter que conseguir algumas autorizações com órgãos minerários de unidade de conservação, e finalmente você vai conseguir emitir sua licença de instalação e sua autorização para supressão vegetal. Você precisa da autorização de supressão porque provavelmente seu empreendimento vai suprimir pelo menos um. E mesmo se for apenas um, você vai ter que emitir essa autorização, vai ter que obter essa autorização de supressão. Aqui eu listo alguns programas ambientais de modo exemplificativo, né? Nesse caso aqui era para uma linha de transmissão de energia elétrica, mas alguns programas aqui se aplicam facilmente a outros tipos de empreendimentos, como minerais, petróleo e gás, rodovias. E aqui você tem programas de todos os meios, né? Meio físico, meio biótico e meio socioeconômico. A obtenção da licença de operação vai passar por esses passos aí, né? A execução dos programas ambientais, a relatoria da execução desses programas,
e se o órgão entender que eles foram devidamente executados, o órgão vai emitir o parecer favorável e você vai obter a sua licença de operação. E, como eu disse, o processo de licenciamento se estende à fase de operação, onde você provavelmente vai precisar adequar seus programas da fase anterior à operação. Muitos deles não vão se aplicar mais à fase de operação, então vão ser excluídos, vão sobrar apenas alguns que deverão ser adequados. Você vai executá-los na fase de operação e vai relatar essa execução. Se o órgão entender que você está executando os programas na fase de operação da forma adequada, o órgão vai emitir a sua renovação da licença de operação. E, por fim, aqui eu deixei alguns questionamentos para que vocês possam mais refletir mesmo sobre a temática e as aplicações dessa temática nos dias atuais. Aqui eu quero mais estimular a capacidade crítica de vocês e o interesse, despertar o interesse em vocês na pesquisa por essa temática que eu gosto bastante. E no finalzinho aí eu deixei alguns links interessantes para vocês avaliarem essas normativas que vão conduzir o processo de licenciamento. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.